Meus amados, meus queridos, é um prazer estar fazendo esse estudo bíblico com vocês novamente. Me ajudem aí. Bom, vamos dar continuidade. Eu vou chamar essa parte do estudo parte B do capítulo 4 de Éfeso. Tá bom? Eu já me apresentei, né? Agora eu só queria pedir a vocês uma compreensão por causa da minha idade e também eu tive um problemazinho com Parkinson. Deixou tem alguma sequelazinha, tá bom? Então, vamos dar continuidade. Buscar alimento para nossas almas. Estudo bíblico é alimento. Bom, aí. Vamos ler uns versículos imediatos para não ficar fora do texto, tem que ler um contexto. É bom que você examine a carta toda, né? Para ter uma visão panorâmica. Ou melhor, até da Bíblia toda, né? Para ter uma melhor compreensão. Só vamos ler alguns. Eu preparei aqui alguns versículos. Não todos, né? Os que vão jogar a luz lá para o capítulo 4, certo? Então eu vou começar aqui, meus amados, mais uma vez, o capítulo 1, versículo 1, que diz assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso. Bom, quando falar os santos que estão lá, se entende que, ou é claro, que lá já existia uma igreja estabelecida. Já reparou que não são chamados de santos? Todos nós somos santos. Eu já fiz um vídeo sobre isso, né? Para o mundo nós somos imperfeitos, estamos buscando a perfeição, né? Caminhando. Mas para Cristo, para Deus, nós já somos santos. Eu tinha dito que, vou repetir, né? Como já existia a igreja lá há tantos anos, né? Lá em Éfeso, e o apóstolo Paulo dirigiu a carta aos santos, aos membros, e não ao pastor. Também, deixa você pensar, né? Se existia pastor lá. Bom, aí vamos ler capítulo 2, 19 a 22. Sempre tendo em mente, pensando no versículo capítulo 4, que lá tem uma palavra muito importante. Quer ver? Não pode passar desapercebida. Portanto, o capítulo 4 começa com a palavra portanto. É uma conjunção conclusiva. Então lá está concluindo, dando conclusão daquilo que ele já falou tudo anteriormente. Lá não tem nada novo. Lá apenas cobrança. Não serve para algum líder, pastor, pegar aquele texto e falar que ele está na igreja para edificar os santos, para edificar a igreja. Se você ler bem, lá uma conclusão, está descrevendo uma coisa que já existia antes.
Tanto é que ele está cobrando, Hogwarts está cobrando as pessoas. Eu penso assim, né? Entendeu? E nós devemos entender assim. Bom, vamos lá. Aí vamos ler junto aqui, com a ajuda do Espírito Santo, de bastante atenção. O que a gente vai entender aqui do capítulo 3, versículo 20, 21, 22. É aquela discussão lá que nós já vimos, né? Entre judeus, messiânicos, convertidos e gentios. A discussão ali, o tema era esse, né? É o apóstolo Paulo que está dando uma informação. Depois de ele aceitar Jesus como Salvador, né? O que acontece com ele? Isso aqui, ó. Vamos ler o 20. Olha assim. E está adicionando uma informação anterior. Um pensamento anterior. Está adicionando. Acrescentando, esclarecendo aqui, ó. E sois edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Ué. Eles não eram edificados quando se converteram? Não passaram por um processo de edificação? É um processo longo, né? Os pastores ensinam hoje, né? Que vai perdurar ao longo da sua vida evangélica para ser edificado? Não. Aqui é só edificado. Lá, há milhares de anos atrás. Só edificado. Muito interessante, né? Pense nisso. Sobre a fundação dos apóstolos e dos profetas. Sobre, tem em cima, né? Teve a fundação, certo? Foi lançado pelos apóstolos e profetas. E em cima dela, a fundação é edificado nós que formamos a igreja. Nós somos o edifício. É o que vai estar aqui, que vai dar para entender aqui. Porque essa fundação aqui, Jesus falou em Mateus 16, né? Edificarei a minha igreja. Então quem edificar a igreja é Jesus. Eu edificarei a minha igreja. Ele usou os discípulos profetas para lançar esse fundamento e também edificar a igreja. Lá a igreja tinha sido edificada. Se você lá em Atos 2:47, ia acrescentando à igreja aqueles que iam sendo salvos. A igreja hoje só precisa de edifício nós para acrescentar. Há um mito aí que o apóstolo Paulo foi fundador de igreja. Não, Paulo foi organizador da igreja. A igreja tinha sido fundada. Não é assim? É que eu penso e me faz compreender isso. Ou estou errado? Por favor, me diga aí. Cristo é a principal pedra da esquina. Quem conhece construção antiga, não tinha aquela engenharia, tecnologia moderna, era colocado pedra, né?
Hoje existe isso ainda. E na esquina uma pedra que é segurar ali o esteio principal, uma pedra maior. Aqui, ó. Jesus é a principal pedra da esquina, na qual todo edifício está acrescentando informação, o que ele falou anteriormente, no qual todo edifício bem ajustado. Qual o edifício? Quem é esse edifício? Aqui, estou dando a entender que somos nós, somos cristãos, os convertidos. Ou lá os gentios, né? No qual todo edifício bem ajustado. Bem ajustado. Por que é bem ajustado? Um cristão bem ajustado, ele já tem, quando ele se converte, bom, aliás, ele se converte com todas as informações, né? Isso tem na Bíblia, né? Isso é João 16, né? A vida eterna é essa, que conheça a Deus como único Deus e a Jesus Cristo como seu Filho. Conheça, conhecimento. Então, se converte, primeiro que entra o conhecimento. Aqui, ó. Cresce para o templo santo do Senhor, quer dizer, para o templo, para a igreja do Senhor. Ele cresce para a igreja, que é o templo santo. Bem ajustado, cresce para o templo santo do Senhor. Ele vai fazendo o crescimento da igreja, né? Olha, bastante atenção agora. No qual também vós, não eu, mas os gentios, certo? Serve para mim, serve para nós todos. Mas você não pode tirar da mente em quem a carta é interessada. No qual também vós, não eu, os gentios. O mesmo pensamento. Há milhares de anos atrás, eles já eram notificados. Também, no qual também vós, justamente, sois edificados. Quem se converte é edificado sobre o fundamento. Então tem como você fundar outra igreja. A igreja foi fundada, você vai sendo formado em cima daquele fundamento, no qual também vós, justamente, sois edificado, presente, lá o verbo sois, né? Para a habitação de Deus, através do Espírito Santo. Olha aqui, vamos prestar bem atenção. Sou edificado para a habitação através do Espírito Santo. Ele habita em nós. Vamos levar essa informação lá, chegar no capítulo 4. Tem em mente que a igreja foi edificada. Como não tem como se edificar outra igreja? Nem lançar outro fundamento, nem outra igreja. Certo? Então, fiquei de ler agora o capítulo 2, versículo 19 a 22, né? Não, essa que eu li agora, perdão. Agora eu vou capítulo 3. Vou ler o capítulo 3, 2 a 4. Mais informações. Vamos chegar lá no capítulo 4 bem esperto, né? Facilitar. Ó, o 12 começa assim. Se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que me é dada para convosco. Se é que aquilo acontece, a clarificação, se a pessoa ouviu alguma coisa de informação.
Se ele ouviu a dispensação, o plano de salvação da graça de Deus. Se é que tem de ouvido, então a pessoa tem que ouvir. O cristão tem que ouvir, tem de ouvido. O 3. Como pela revelação ele fez-me saber este mistério que vos escrevi antes, em poucas palavras. Mistério, que é o plano de salvação. Certo? O 4. Você vai jogar uma luz, vai nos reforçar, essa palavra vai nos alimentar. Vamos recebê-la. Pelo que, quando ledes, podeis entender o meu conhecimento do mistério. Pelo que, quando ledes, podeis entender. Então o cristão, ele pode entender, você pode entender. Está aqui, ó. Quando ledes, podeis entender. Eles entenderam sem ter feito um curso de um seminário, teologia sistemática, hermenêutica. Tá bem aqui, ó. E lá, eles não tinham muita referência, comparações, né? Eles ficaram entendendo simplesmente com a carta. Não é como nós, né? Você recebe a informação hoje, você entra no Google, faz pergunta, né? Faz comparações, lá não tinha nada disso. Então a carta, a palavra é suficiente, eles entenderam. Então, irmão, meus amados, nós podemos entender sim. Não precisamos de um guru, alguém sábio, estudioso, para nós poder entender. Nós temos que entender. Se não entender, toma cuidado, tem coisa errada, né? Nós batemos nessa tecla que, segundo a carta de João, né? Segundo a epístola de João, que não tem necessidade que alguém vos ensine. O Espírito Santo, a unção, vos ensine toda a verdade. Essa palavra, você vai encontrar ela em vários lugares da Bíblia. Certo? Examinar a Escritura, que é para a gente examinar, em várias partes. Vou confirmar o que eu estou te falando aqui. Ó. Pode entender. Quando ledes. Então, só essa parte aqui, para a gente ficar na cabeça, que eu podemos entender. Esse entendimento não precisa de a Igreja Católica tem um magistério, né? E nas outras igrejas de denominação também tem uma classe superior que vai fazer você entender a Bíblia. Mas pelo contrário, pelo que eu percebo, na minha experiência, faz você não entender a Bíblia. Se você entender, você corre risco, né? Corre risco. Se você entender. Tentar entender. Vamos agora caminhar mais uma vez aqui. Vamos para o capítulo 3. Jogar mais luz. 3, 2, 4. Não, esse eu já li, né? O 3, 2, 4. Agora 8, 9 e 10. 8, 9 e 10. A mim, a apóstolo falando, a mim, que eu sou o menos que o mínimo de todos os santos, como foi dado esta graça de pregar entre os gentios as riquezas incompreensíveis de Cristo. Mas ele pregou
coisas que eram incompreensíveis, ele pregou. O apóstolo Paulo ensinou a esquerda incompreensível de Cristo. Estou te falando, as pessoas recebiam essa informação, certo? E depois confiavam na informação e se rendiam ao Evangelho. Olha aqui. Eu sempre presto atenção esse aditivo aqui, ó. E fazer com que todos vejam, todos. Bate na tela aqui. Nós precisamos de uma casta de sábios, de líder. Vai formando isso na sua mente aqui, ó. Que vai descartando essa possibilidade. Aqui, ó. Fazer com que todos vejam qual a comunhão do mistério. A comunhão do mistério. Que o mistério é o quê? O plano de salvação. Que desde o começo do mundo estava oculto em Deus, que criou todas as coisas por meio de Jesus Cristo. Mas presta atenção, a primeira afirmação aqui, fazer com que todos vejam, todos entendam. É por isso que eu bato na tecla lá, que no versículo anterior, que entre nós não tem um líder, não tem uma casta superior. Tudo é igual. Todos, aqui está falando todos. Agora vem outra informação útil. Vai ficar gravada no nosso coração, nos nossos corações. Não pode. Isso aqui também vai fazer folga na frente. Vamos ver o 10. Para quê? Para quê? Ele deu aquela informação. Para quê? Ela vem o objetivo. Para quê? Agora é desde lá, né? Não é agora hoje. Agora, os principados e potestades nos lugares celestiais possam conhecer, todos possam conhecer, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus. A multiforme sabedoria de Deus. Viu? Pela igreja. Até hoje eu não entendi, eu não entendo, que eles arrumaram assim, um dom para evangelista, né? Não. Eu vejo o pastor falar assim, não, eu fico feliz que o irmão é um ótimo evangelista, ele tem dom, ele tem um jeitinho dele. Mas, até hoje, no meu entender, evangelista é uma ordem. É para toda a igreja. Aqui, ó. Conhecer pela igreja. Entendeu? Eclésia toda. Certo? Junto essa informação que nós já lemos, eu lembro ler outra vez, sempre é bom, né? Reprisar. Em Timóteo, capítulo 4, essa 4 e 5, né? Faça a obra de um evangelista. Tem um diabo também na Bíblia que era chamado de evangelista. Evangelizar, ou anunciar o evangelho, é uma ordem. E é um prazer. Certo? Não é um dom. Você não recebe dom, você recebe poder para fazer aquilo. Só vê lá na frente. Todo cristão que se converte recebe poder para ir em toda parte do mundo e pregar o evangelho. Isso aí está te suando alguma coisa que você já ouviu falar no livro de Atos, né? Receberei poder para ser testemunha. Não está cheirando
que todos vão receber aquele poder para ser testemunho. Viu? Interessante. Vamos rapidinho aqui ver o capítulo 18 e 19. Ainda não, capítulo 3, versículo 18 e 19. Olha o 17. Para que Cristo habite no vosso coração pela fé, a fim de estarmos arraigados e fundados em amor. Quero a informação, tu tem um objetivo, né? Aí vem a vírgula. Possa ser capaz de compreender com todos os santos. Está repetindo lá atrás. Nós não precisamos de um líder espiritual para nos fazer entender as coisas, menino. Eles querem que nós ficamos debaixo da cobertura deles. É por isso que eles não aceitam que você é edificado. Porque aí só uma brecha. Ah, bom, você é edificado, a minha função vai ser edificar. Mas entende hoje que você já é edificado. Então descarta essa classe, ou pastor que está na igreja para te edificar. Aqui, ó. Possa, capaz de compreender com todos os santos. Então, nós, em geral, possa compreender. A não ser que não tenha saúde mental, né? É complicado, né? Para que capaz de compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a profundidade e a altura. É de obra, né? O apóstolo Paulo falando comparação de obra, né? Tem que compreender a estrutura todinha. O cristão compreende a estrutura todinha, que não é complicado. Depois vai ver aqui na frente que não é complicado. Não é um sistema teológico. Teologia sistemática. Não. É coisa que o simples nós podemos entender aqui, ó. Qual a largura, o comprimento e a profundidade. Compreender tudo. E conhecer o amor de Cristo, que é muito importante, né? Você vai conhecer o amor de Cristo, que excede todo o conhecimento, para que sejais cheio de todo a plenitude de Cristo. Aí, vamos agora aqui já o capítulo 4. Diga assim, ó. Portanto, eu falei que aqui sim, agora vai começar a você botar em prática que a gente percebeu lá atrás. Portanto, eu, preso no Senhor, rogo-vos que andeis como digno de vocação com que foi chamado. Então falei, aqui uma conclusão. Andeis, não é andar, andeis. Está repreendendo há mais de 1000 anos atrás. Aqui está bem claro. Condigo a vocação que foi chamado. Ano passado, o que é chamado? Foi chamado. Andeis, presente. Portanto, preso no Senhor, o apóstolo Paulo estava preso. Amados, mas vale a pena nós estar assim por parte, e aí a gente vai pensando, né? Vamos deixar aqui para terminar. Vamos parar aqui no versículo 1.
Depois a gente dá continuidade. Conto com vocês. Bom? Mas já concluímos que a igreja foi fundada, foi edificada e que nós agora somos edifícios colocados sobre aquela fundação. Isso ficou bem claro aqui. Um beijão no coração. Vamos continuar daqui a pouco, tá bom? Me acompanhe depois ou me ajude depois. Um abração, beijão no coração. Bom?